Hoje, com o sermão intitulado O Som que Desperta o Mundo, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Há muitos sons que despertam o mundo. Há a voz de uma mãe que desperta seus filhos pela manhã, o som de um despertador, o canto de um galo no campo e muitos outros sons que acordam o mundo. Porém, uma alma adormecida não pode ser despertada por um despertador, pela voz de uma mãe ou por qualquer outro som. Neste mundo, o único som que desperta a nossa alma é a voz de Deus Pai e de Deus Mãe. Além disso, as vozes de seus filhos, os santos, ecoando a voz do Pai e da Mãe, podem despertar o mundo espiritual. Portanto, não há um ensinamento no livro de Ezequiel, capítulo 3, onde Deus diz para despertar o mundo da sua parte. Vejamos o livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o capítulo 3, versículo 16. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e, o que ele nos disse para fazer, os avisarás da minha parte. Em outras palavras, ele nos disse para despertar todas as almas. Já que todos eles estão dormindo, apenas quando acordarem, eles poderão distinguir o certo do errado, a verdade da falsidade e discernir corretamente o caminho entre o reino dos céus e o inferno. Portanto, se eles não fossem despertados de seu sono, mesmo que Satanás os guiasse ao inferno ou ao abismo da eterna destruição, eles não perceberiam e apenas se renderiam ao seu destino, que é uma trágica inevitabilidade. Portanto, vocês e eu devemos gravar profundamente a vontade do Pai e da Mãe em nosso coração e mente, e fazer a nossa parte para despertar o mundo ao entregar o som de um despertador espiritual, ou seja, a voz da Mãe Celestial. Vamos continuar com o versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Eu acho que esse é o clamor que pode despertar esse mundo. E essa voz da profecia deve ser proclamada não apenas em um país, mas também em todo o mundo. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, há uma cena onde Deus instrui Jonas a fazer esse clamor para despertar o mundo. Vamos para o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o capítulo 1, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Como podemos ver no livro de Jonas, capítulo 1, versículos 2 a 3, Deus disse a Jonas para despertar o mundo. Mas naquele momento, Jonas teve muito medo de ir para Nínive. Ele ficou com medo. Isso porque Nínive era a capital da Assíria, uma nação inimiga de Israel. Era um país com uma religião completamente diferente, onde as pessoas não acreditavam em Deus, mas adoravam deuses pagãos. Deus o ordenou ir para lá e pregar a sua vontade. Além disso, não foi para abençoar o povo de Nínive, mas para entregar a eles a mensagem do desastre iminente que Deus estava alertando. Ele pensou: se eu entregar essa mensagem, é como assinar minha própria sentença de morte assim que eu chegar. Mesmo sem ver o resultado, uma situação já havia surgido que colocou medo no coração de Jonas. Assim, ele acabou tentando fugir para um lugar distante chamado Tarsis.
que ficava na região da Europa. De Jope, Tarsis fica a mais de 2.000 quilômetros de distância. Quando ele tentou fugir de navio, Deus criou várias circunstâncias para despertar Jonas. E, no final, Jonas refletiu profundamente, se arrependeu e, ao pregar a vontade de Deus, ele não guiou 120.000 pessoas em Nínive ao arrependimento? Todos nós somos profetas desta época. Quando acordarmos o mundo, todos os espíritos adormecidos se levantarão e prestarão atenção à voz de Deus. De uma perspectiva física, a religião deles era uma que adorava deuses pagãos, e eles não acreditavam em Deus, se opondo e difamando o povo de Deus. Espiritualmente, era realmente uma nação com muitos problemas. Por isso, era realmente difícil entender que todos naquela nação, desde o rei até todo o povo, chegariam a aceitar Deus. Porém, quando ele agiu como Deus havia instruído, o mundo espiritual que estava adormecido foi despertado. Então, o povo chegou a aceitar a Deus que eles não conheciam e se arrependeu diante de Deus. Essa obra graciosa ocorreu através de Jonas. Vamos para o capítulo 3. Vamos ver o capítulo 3, versículo 1. Vejamos o capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Isso significa: desperte-os, dizendo-lhes tudo o que eu ordenei a você. Proclame a minha mensagem. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Na visão de Jonas, essas pessoas tinham uma fé diferente e atormentaram Israel por gerações. E essa nação era uma nação poderosa. Por isso, parecia totalmente impossível. Mas eles se arrependeram e voltaram diante de Deus. Vejamos o versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Dessa forma, as almas dos 120.000 ninivitas acordaram pelo som que as despertou. Eles vieram diante de Deus, se prostraram, se arrependeram e confessaram. Pensando sobre essa história, o que acontecerá com o mundo hoje, quando entregarmos a palavra de Deus como ela é, em vez de dar desculpas como diferenças de religião ou circunstâncias? Os resultados serão além do que poderíamos imaginar ou antecipar. No começo, Jonas pensou que se ele pregasse aos ninivitas, ele seria apedrejado até a morte por eles. Mas em vez disso, uma situação oposta se desenrolou surpreendentemente diante de seus olhos. Uma situação inimaginável surgiu. Hoje, vamos mais uma vez refletir sobre a vontade de Deus, que nos ordenou: ide e pregai este evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Deus nos deu a voz para despertar o mundo. Portanto, não vamos poupar nossas vozes, mas gritemos e testifiquemos para essa pessoa, para aquela pessoa e para toda a humanidade.
Estou confiante de que Deus nos dará o poder de despertar o mundo inteiro ao nos dar uma voz clara, assim como foi a de Jonas em Nínive. Assim como isso estava presente na história de Jonas, também houve uma voz na igreja primitiva que despertou as pessoas do mundo quando eles pregaram o Evangelho, de acordo com a vontade de Deus. Vamos ver o livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14. No livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14, está escrito: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Vamos ver o que aconteceu naquele dia em que ele proclamou com coragem, conforme avançamos para o versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o som que desperta o mundo. Da mesma forma, quando pregarmos a alguém a palavra da verdade que Deus nos deu, todas as pessoas do mundo serão despertadas. Deus criou esse sistema espiritual automático. Quando pregamos o Evangelho de acordo com a vontade de Deus, seja para cada indivíduo ou para o público, assim que pregamos, Deus certamente trabalhará para plantar algo no coração dessas pessoas. Porém, se pregarmos sem fé, não alcançaremos nenhum resultado. Em outras palavras, isso pode ser visto como plantar uma semente que está morta e não tem vida. Porém, não está escrito que a palavra de Deus é viva? Além disso, não está escrito ela que é ativa? Uma vez pregada, várias ações e obras certamente começarão a acontecer no coração das pessoas, levando-as a incríveis transformações, assim como todos os ninivitas, desde o rei até as pessoas comuns. Eles não acreditavam em Deus e atormentaram e impediram os israelitas por gerações, mas todos eles se arrependeram e confessaram diante de Deus. Deus certamente realizará um incrível evento histórico através do poder da sua palavra. Foi o mesmo na história de Pedro. Ele pregou as graciosas notícias de Deus para aqueles que não sabiam nada sobre isso. Naquele tempo, 3.000 pessoas se arrependeram em um único dia. Hoje em dia, já que o tempo da profecia chegou, Deus continua a abrir caminhos inegáveis para cada nação, desde Samaria até aos confins da terra. Assim, vamos pregar diligentemente o Evangelho para aqueles ao nosso redor e para todos que encontrarmos no exterior também. Devemos crer absolutamente que a nossa voz é o som que desperta as almas adormecidas. É como o canto do galo que traz o amanhecer. Alguém precisa soar o alarme e informá-los para que eles possam ser despertados de seu sono profundo. Enquanto dormem, eles não podem compreender até mesmo as palavras mais graciosas e preciosas.
Assim que acordam, elas começam a examinar a Bíblia, questionando: Ó, Deus Mãe, é verdade que Deus Mãe é mencionada na Bíblia? E através do estudo da Bíblia, elas chegam a compreender: Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra humilde em carne para perdoar os pecados de seus filhos. Além disso, ao aprender, aceitar e receber todos os ensinamentos da verdade, incluindo o sábado, a Páscoa e todas as festas da nova aliança, muitas almas podem seguir em direção ao caminho do arrependimento. Deus fez com que, uma vez que o Evangelho fosse pregado, todos os países do mundo pudessem abrir seus ouvidos. Esta terra não é de forma alguma um lugar grande. Visto do espaço, ela não parece tão pequena quanto um grão de arroz. Este mundo é apenas um grão, ainda menor do que um grão de arroz. Portanto, devemos nos tornar aqueles que urgentemente espalham esse clamor que desperta a todos no mundo inteiro. Vamos ver o livro dos Atos, capítulo 13, versículo 42. Capítulo 13, versículo 42. Vejamos o capítulo 13, versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e, o que eles fizeram? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos eles receberam um despertar. Deus colocou o som que desperta o mundo na voz de Paulo, despertando aqueles cujo espírito estava adormecido. Deus também colocou isso em nossa voz. Deus nos deu o poder de despertar o mundo. O galo deve cantar pela manhã. Seu papel é despertar o mundo. Vocês não concordam? Assim como Deus criou o galo para despertar as pessoas de seu sono profundo, nos tempos em que não havia relógios, nesta época, Deus disse aos seus filhos: despertem o mundo da minha parte. Por esse motivo, Ele já nos deu a habilidade de despertar o mundo. Nossas vozes não são comuns. Deus nos concedeu o som que desperta as almas de todas as pessoas do mundo. E como resultado de Pedro, Paulo e Jonas terem cumprido esse papel de forma diligente e fiel, mudanças inimagináveis ocorreram ao redor deles. Irmãos e irmãs, a obra mais importante que podemos realizar nesta época é despertar o mundo. Já que isso é o que Deus confiou a nós, devemos ser aqueles que testificam a todas as pessoas sobre o Pai Celestial e a Mãe Celestial e pregar a verdade da nova aliança que Deus nos deu. Vamos também ver a cena mostrada na profecia sobre os gritos que despertarão o mundo. Agora, todos devem reconhecer que a nossa voz não é apenas uma voz comum e não devemos mais ficar em silêncio. Devemos transformar nossa voz em uma voz que desperta as pobres almas que dormem nas trevas. Vejamos o livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Vejamos o capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, o que aconteceu?
ruíram as muralhas. O que aconteceu com a barreira que protegia seus inimigos como um enorme obstáculo na frente deles? Não apenas desmoronou em um instante, mas o próprio escudo que os protegia caiu, levando Deus a destruir todos os inimigos na cidade de Jericó. Deus colocou esse tipo de poder em nossa voz, e agora estamos vivendo em uma época em que Ele está trabalhando ativamente para trazer essa mudança. Eu não estou pedindo para vocês fazerem isso com suas próprias habilidades. Isso significa fazer com o poder que Deus nos deu, não com nossas habilidades individuais. Já que cremos em Deus, devemos despertar aqueles ao nosso redor e as nações ao nosso redor com fé. Eu, sinceramente, peço a vocês que se esforcem para despertar até mesmo o mundo inteiro. Na história de Josué, uma história incrível aconteceu porque todos gritaram. E na história de Gideão, também não aconteceu porque todos gritaram? Se ficarmos em silêncio e não gritarmos, Deus nunca despertará o mundo espiritual. Quanto mais gritarmos e despertarmos os outros, mais pessoas se levantarão. Assim, precisamos continuar a despertá-los. Quando continuamente despertamos e ensinarmos os outros, o poder de Satanás diminuirá gradualmente. Se os guerreiros de Gideão tivessem ficado quietos, a notável derrota do exército midianita não teria ocorrido. Devemos gritar. Já que Deus deu às nossas vozes o poder especial de despertar o mundo, devemos aproveitar cada oportunidade para despertar nossos vizinhos, familiares, amigos, conhecidos e colegas de trabalho, sejam eles quem forem. Joguem fora o pensamento, isso não pode ser feito. Vamos realizar a obra do Evangelho, crendo que despertar as pessoas os fará crer em Deus e se arrepender, assim como foi com aqueles em Nínive que não acreditavam em Deus. Esperando que toda a família de Sião possa oferecer os dons de grande glória e alegria ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.